Flá Gonçalves, especialista em alavancar vendas de marcenaria. Não adianta nada você alavancar suas vendas e você não ter um ótimo fluxo de caixa. Eu estou aqui na Sebrae, gente. Olha só que chique. Sabe com quem? O Sérgio Diniz, o maior especialista da Sebrae em fluxo de caixa. Sérgio, é o seguinte, fala pra gente aí um pouco de fluxo de caixa. O que a gente pode alertar, e é claro que o marceneiro não vai sair aqui fazendo de tudo, né? Mas as principais dicas aí para os marceneiros terem um bom fluxo de caixa, Sérgio. Bom, primeiramente é importante destacar que essa ferramenta fluxo de caixa é essencial para todo tipo de empresa. Certo. Tá? O que se percebe, por exemplo, na marcenaria, quando a maioria deles vendem um produto, vendem um serviço, isso é parcelado, né? Para facilitar ao cliente, se parcela em algumas vezes. Muito bem, o fluxo de caixa, de uma maneira muito simples, o que ele registra? As entradas e as saídas do dinheiro na empresa, né? Temos que reforçar que toda e qualquer empresa precisa ter um bom fluxo de caixa. Entradas, quais são as entradas? Pelas vendas, pelo faturamento que a empresa tem, pelos recebimentos dessas parcelas. Então, se eu vendo em parcelas, é preciso que eu projete esse fluxo de caixa para meses seguintes, para que eu tenha a exata noção do fluxo de dinheiro que eu terei para receber no mês seguinte. Os pagamentos são as saídas de caixa. O que representam os pagamentos? São os custos diretos. O que são os custos diretos? O material que nós compramos para aplicar no serviço ou as mercadorias que eu compro para revender. Os insumos, aquilo que eu gasto com a minha mão de obra, o que eu tenho de despesas fixas, por exemplo, quando eu pago aluguel, quando eu pago os salários, a energia elétrica, telefone, enfim, tudo isso são despesas fixas. E as despesas, os custos variáveis, que são aqueles decorrentes da venda. Por exemplo, o imposto que eu pago, né? Se eu gasto com frete, se eu gasto para alguém fazer essa entrega, se eu preciso contratar mão de obra de terceiros, de alguns parceiros. Então é extremamente importante que no meu fluxo de caixa eu saiba identificar corretamente as entradas e as saídas do dinheiro. Por quê? Para que eu tenha a exata noção, o que eu tenho que pagar de fornecedores, o que eu tenho que pagar de salários, o que eu tenho que pagar de aluguel. Da mesma maneira, o que eu tenho para receber das vendas que eu realizei, né? As vendas à vista e as vendas a prazo. Então vamos reforçar. O fluxo de caixa é a ferramenta onde o empresário lança todas as entradas de dinheiro e todas as saídas do dinheiro. No fluxo de caixa, o que é essencial? Que o registro da entrada ou da saída seja feito exatamente na data ou no mês que está ocorrendo. Por exemplo, é possível que alguma entrada, né, de repente o cliente não pagou no dia que estava combinado. Então, no fluxo de caixa vai dar entrada no dia que efetivamente a empresa recebeu o dinheiro. Da mesma maneira que na saída, num pagamento, vamos supor que uma determinada conta o empresário não tenha tido condição de pagar no dia do vencimento. Ele vai lançar no fluxo de caixa no dia que efetivamente ele efetuou o pagamento. Tá? Isso para que nós tenhamos essa contabilidade mais precisa possível, com a maior exatidão. Né? Um controle financeiro, ele precisa estar atualizado, ele precisa ser exato e é um elemento de monitoramento do empresário para que ele saiba, com um fluxo de caixa, ele vai conseguir enxergar o que ele tem de disponível, né? O que a empresa tem de capital de giro. Ou, se falta capital de giro, ele vai ter que recorrer a algumas situações, e o fluxo de caixa ajuda isso. De repente, ele vai ter que buscar capital de giro fora, né? Antecipando alguma receita. Né? Então ele está para receber lá no mês, 2 meses, ele pode estar antecipando. Ele fez uma venda com um cartão de crédito. Se nesse momento ele não tem disponibilidade para efetuar os pagamentos, ele pode fazer a antecipação da receita. Agora, cuidado com isso.
Isso não pode ser uma solução permanente, é sim uma solução temporária, tá? Porque toda vez que eu antecipo receita, você perde também. Eu estou perdendo, porque eu estou pagando por isso, tá? E paga-se caro, que as entidades financeiras cobram uma taxa alta e eu começo a me descapitalizar. Eu estou trazendo para a data presente aquilo que eu teria para receber no futuro. Chega uma hora que eu não tenho mais nada para receber e tenho muita conta para pagar. Então isso não pode ser uma situação duradoura. Isso é num momento que eu preciso de um socorro, posso fazer uso disso, ok? Tá? Para finalizar em relação a fluxo de caixa, o que nós podemos propor? Existem várias ferramentas, o Sebrae disponibiliza no site do Sebrae, tá? Nós temos atendimento em qualquer agência do Sebrae, qualquer escritório do Sebrae no Brasil inteiro. Nós temos atendimento por especialistas em finança, nós temos palestras, cursos, enfim. Então, a chamada que eu quero deixar aqui para os empresários é que não deixe de ter um fluxo de caixa bem feito, tá? Porque quem não tem esse controle, eu diria um pouquinho até pela minha experiência, quem não tem um controle de fluxo de caixa não sabe nem para onde está indo. Exatamente. Ok? É a mesma coisa que você estivesse no mar, né? Se você chegar em qualquer lugar, tá bom, mas não sabe Isso, onde tá indo. você está sem rumo. Aí pegando essa analogia que você está fazendo, né? O fluxo de caixa funciona como uma bússola. Exatamente. Né? Aonde eu estou, para onde eu posso chegar, né? Qual é a direção, qual é o rumo, qual é a trajetória, tá? Muito bem, então é importante que nesse fluxo de caixa se faça um fechamento mensal pelo menos, né? Dependendo da movimentação, não necessariamente é preciso fazer um fluxo de caixa diário, né? Mas mensalmente eu preciso ter esse fechamento. E, de novo, projetar para aquelas empresas que fazem vendas parceladas, projetar as entradas para o futuro da mesma maneira que alguns gastos eu também já posso projetar para o futuro, para que eu mantenha sempre um equilíbrio para evitar que eu tenha que buscar dinheiro fora, que custa sempre muito caro, e toda vez que eu vou buscar dinheiro fora, eu estou comprometendo o resultado da empresa, eu estou comprometendo o lucro. E a empresa só sobrevive se ela tiver lucro. Isso é um mandamento do mundo capitalista que nós vivemos. É por isso que a gente normalmente monta a empresa, né? Para ter o lucro. Se não tiver o fluxo de caixa, você não consegue saber se realmente você teve o lucro ou não. Isso. Se está sobrando dinheiro, se está faltando dinheiro. E de repente, você sonha em ter um showroom melhor, uma máquina melhor. E com o fluxo de caixa, ele vai dar, como diz o Sérgio, vai ser a bússola aí para dizer quando você vai poder comprar, para você realmente conseguir realizar esses sonhos que você tem aí. E você vai conseguir realmente realizar tendo um bom fluxo de caixa, né, Sérgio? Tá, porque comprar é bom, né? É bom, vai pagar E para pagar, exatamente. Eu posso comprar. Agora, se eu não tiver disponibilidade financeira para pagar, isso vai comprometer a minha empresa em todos os sentidos. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e comenta aqui embaixo também o que você achou, tá? E eu estou muito